Para Shakespeare, a vida é um palco. Estamos no Habitat para conhecer a atuação, a direção e ensino de Ângela Gonzaga. Começa agora o ateliê. A princípio eu não teria nenhum contato com arte mais próxima, porque minha família não tem essa tradição, uma família do interior. Mas, então, a princípio eu deveria fazer medicina para cumprir toda uma expectativa familiar. Mas eis que passa numa cidade do interior um palco-teatro chamado Aladim, e eu casualmente fui assistir. E quando se iluminaram as luzes do palco e aquele teatro mambembe aconteceu, um amor enorme, um desejo de subir ao palco, uma vontade de seguir aquele caminho. E desde aquele momento ficou presente essa semente dentro de mim. E quando eu estava terminando o ensino médio, o meu irmão, que é mais velho, me levou para mim assistir um espetáculo no antigo Teatro Leopoldina, em Porto Alegre. E eu fui assistir um espetáculo maravilhoso, que era um texto clássico. E quando o Teatro Leopoldina iluminou o seu palco, a minha vontade era de subir correndo e estar ali. Desde aquele momento ficou decidido para mim que eu abandonaria as minhas outras determinações até aquele momento e que a arte seria meu caminho. Então não foi nada fácil. Eu creio que até hoje não é muito fácil, mas hoje a arte é aceita com muito mais flexibilidade. Os pais têm orgulho, tem alguns pais que até impulsionam os filhos para seguirem a carreira de ator, enfim. Mas lá nos anos 70 isso não acontecia. Então foi uma briga. Foi uma briga pela minha própria sobrevivência, digamos assim. Porque eu não acredito que alguém possa ter uma profissão que ela não goste e que essa pessoa possa ter uma vida feliz. A felicidade está aliada ao trabalho porque nós temos que todos os dias sair para o trabalho. O trabalho nos mantém o eixo da vida. E a arte é mais que um trabalho, ela é a simbologia do ser humano, de tudo. Então, não tem melhor profissão, né, gente? Eu escolhi a profissão certa. A criação do ator, ela vem de uma série de informações, né? Primeiro, tu também vai somar todas as observações que tu tens, a todas as referências que tu tens relativo àquele personagem. Obviamente, tu vai também assimilar todas as técnicas que a gente aprende para essa construção. Desde a montagem física, tu vai escolher se é um personagem muito tímido, se tu vai trabalhar em cima do estereótipo, que é ele estar acanhado, ou se a timidez aparece de uma outra forma, que é sempre mais encantadora, porque o teatro não deve trabalhar em cima da obviedade. A obviedade, essa tá aí, né? Mas os personagens, eles têm que ser originais, eles têm que ser únicos. E isso a construção do personagem vem a partir das referências que o ator tem de tudo que envolve este tipo que ele vai montar, esse personagem, e mais a sua riqueza pessoal, que é o que ele vai botar de plus, que ele tem dele mesmo, a sua loucura, a sua criação dentro de um personagem que, digamos assim, tem uma marca social, um médico. Que espécie de médico será esse? Né? O médico pode ser óbvio, cansativo, chato e pode ser único. Pode ser extremamente louco, criativo, rápido, enfim. Aí é muito particular o tipo de trabalho de criação. Agora, um ator, quando ele tem um personagem e ele precisa estudar esse personagem acompanha ele durante várias horas do dia. No momento que a gente está dentro de um espetáculo, esse personagem aparece. Ele aparece e ele começa a ter vida. E aí eu começo a dar realmente existência a ele dentro do palco. Porque daí eu começo a colocar ele em situações comuns. Se no palco ele só discute com a esposa, a peça é uma discussão entre marido e mulher. Se eu colocar em xeque esse personagem no bar, onde ele se transforma e lá ele tem alegria, eu passo a ter uma empatia e uma humanidade para esse personagem que só o que o texto me dá não permite.
As minhas principais referências são muito variadas. Em termos teatrais, a minha principal referência é Viola Spolin. Ela é uma seguidora de um grande teórico chamado Jacques Lecoq. Ela fez toda uma sistematização de jogos de teatro e tudo mais. Teórico brasileiro, meu grande amor é Augusto Boal, por causa do seu teatro social, que é o tipo de trabalho que nós desenvolvemos aqui na Fevale, que é um teatro em que a gente aprende técnicas teatrais, mas mais do que isso, a gente aprende a conviver socialmente, a entender os papéis sociais para poder agir depois criticamente sobre a sociedade. É um teatro que dá sustância ao indivíduo, sabe? Que dá sustância a quem participa das oficinas, porque ele aprende a entender os diferentes papéis, as reações e sei lá, socialmente essa pessoa passa a se integrar de um jeito muito melhor. Então, afora isso, a minha literatura que baseia a minha loucura interna é toda do realismo fantástico aqui dos latino-americanos. Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, alguns americanos que eu também gosto muito, porque a minha literatura não é uma literatura só de teatro, é uma literatura geral. Eu sou baseada na criação, portanto eu preciso desses autores que são realistas, fantásticos, que se aproximam do meu processo para que eu possa dar vazão à minha loucura. Quando eu leio 100 Anos de Solidão, cada vez de um jeito, eu consigo entender como eu também simbolizo coisas como o autor. Os homens de preto trazendo a boiada, vem rindo, cantando, dando gargalhada. Coitado, não pensa nem nada, só vem pela estrada. Quando eu decidi passar para a direção, porque eu achava que ser atriz era muito fácil. Eu queria um desafio maior. E eu passei para a direção e descobri que não existe nem mais fácil e nem mais difícil, que são papéis completamente diferentes. A minha direção não é uma direção tradicional, até eu acho que porque eu atuei muito tempo como atriz, né? Então ela não é uma direção que comumente se faz. A direção tradicional, ela pega um texto, ela escolhe os atores e seus personagens, lê, faz o estudo de texto, faz a marcação do texto e aí contrata cenógrafo, figurino e faz a direção do espetáculo, né? O meu trabalho, ele é todo num processo de criação em conjunto com os atores. Portanto, eu tenho um tema. Eu posso fazer uma adaptação, eu posso pegar um texto de Shakespeare, como eu já fiz, que foi Noite de Reis, né? Então, eu peguei o texto, mas ele perdeu completamente, na verdade, tanto é que foi uma adaptação livre e recebeu o nome depois de Tempestade de Paixão. O núcleo, o conflito principal ficou permanente, mas o que foi criado a partir do texto resultou num espetáculo inovador. Então, portanto, os atores, eles não são elementos, eles são criadores. E isso é muito mais difícil, porque o espetáculo demora mais tempo para ser construído. Ele também fragiliza mais o ator, porque ele tem que expor a sua criação. E alguns atores gostam de cumprir papéis, que é mais simples, digamos assim, como em todas as profissões. Tem a profissão investigativa, a profissão que está mais cristalizada no seu papel, digamos assim, e que a tua opção se faz conforme o teu desejo de vida, né? Eu preciso desse movimento da criação. Eu preciso ficar surpresa e encantada com o que eles criam para me encantar e continuar produzindo os espetáculos. O que se ganha com isso? Naturalmente que eu vou defender o tipo de direção que eu faço. O que se ganha com isso? Se ganha um espetáculo vivo, se ganha um espetáculo inusitado. Eu não gosto muito de teatro atualmente porque eu vejo o óbvio. Eu não tenho paciência de olhar o óbvio. Se é para olhar o óbvio, eu olho a vida. Eu quero a simbologia do óbvio e que me dê um significado interno, que haja uma mobilização da minha sensibilidade a partir da simbologia que esses, digamos, artistas se propõem a me apresentar. Então, a minha direção ela é toda simbólica, toda ela simbolizada e criada em conjunto com os atores. O espetáculo nunca é meu, ele é nosso. Eu era atriz, depois eu me tornei diretora, depois eu me tornei professora. Aí eu tive que aprender a dar aula.
E eu pensei que ia ser muito complicado para mim. E depois eu aprendi a ser educadora. E quando eu aprendi a ser educadora, eu acho que eu sou uma educadora e sempre aprendiz, eu vi que a educação é tão rica quanto a arte. E por isso a minha plenitude também é em sala de aula, né? Porque eu percebo a mudança, e aí vai a ingerência, aí vem Augusto Boal, eu percebo as mudanças importantes que acontecem com os alunos quando eles passam pela minha disciplina, que é uma disciplina que vai apresentar eles a si próprios, o seu corpo, a sua expressividade, fazer o reconhecimento da sua marca, de como essa pessoa se comunica com o mundo, né? Então, eu sou apaixonada pela docência. São duas coisas completamente diferentes e, ao mesmo tempo, elas têm o mesmo foco para mim. Porque eu não faço teatro para ser bonitinha. Eu faço teatro porque eu gosto de mostrar as coisas que eu critico. O meu teatro é sempre uma crítica violenta. Isso aqui não deixa de ser a crítica violenta. Aonde está? Quando eu apresento qualquer personagem em cena, ele tem uma função. Ele não está cumprindo uma coisa bela. Eu não faço teatro belamente estético, só isso. Não, ele faz uma crítica social. E o aluno, quando passa aqui, também faz um trabalho social. Então, embora diferentes, as duas coisas me completam, me dão muita satisfação, me dão assim... Tem dias que eu saio da aula plena. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. De todas as atuações, professora, educadora, no caso, diretora e atriz, a profissão que mais completa o indivíduo enquanto artista é a atuação. É estar na corda bamba, todos os dias. Todos os dias tu fica na corda bamba, porque tu está apresentando a ti mesmo, tu é matéria-prima da tua arte. Tem dias que tu não está disposto a se transformar, a te doar completamente. E se isso não for feito, a tua cena não acontece. O trabalho mais difícil é o da atuação e é o mais pleno também para o indivíduo. Quando termina um espetáculo e a gente fez um belo trabalho, há uma plenitude que não tem descrição, digamos assim. Eu sei que é idiota dizer isso, mas é indescritível uma plenitude que dá uma felicidade ao indivíduo que ele volta no outro dia para fazer teatro mesmo ganhando uma miséria. Né? Feliz da vida, que eles estão aqui sábado de manhã, ensaiando felizes da vida, em busca deste momento de plenitude que acontece por uma série de somatórios. Empatia com o público, espetáculo bacana, direção bacana, criação linda. Aí a gente é feliz. Quando a gente trabalha com teatro, é sempre muito difícil reunir grupos de pessoas. No período de ensaios, o trabalho onde a gente vai movendo os sentimentos, as sensações das pessoas, às vezes dói. E muitas pessoas abandonam porque o trabalho é muito árduo para se conseguir, se obter um resultado final. E eu estou muito feliz com o grupo que eu tenho de trabalho e eu quero deixar registrado isso. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui nesse sábado de manhã vendo esse grupo de trabalho e que eu quero convidar vocês, não precisa gravar, mas vocês vão estar no nosso espetáculo e vocês vão ver que isso que a gente está falando agora é a pura e mais franca verdade. A gente está fazendo um belo espetáculo, inusitado, surpreendente, inesperado, pobre, miserável e de uma riqueza que não tem limites. A arte, para mim, é a simbologia que o homem dá às coisas que ele não entende ou que ele quer assimilar melhor, ou que o impactam. Para mim, isso é arte. O artista plástico dá forma ao barro, à argila e imprime a sua impressão interna, a sua simbologia dessa impressão. Eu simbolizo as minhas impressões de mundo através dos espetáculos. Para mim, é muito simples isso, é simbolizar a vida, né? Ou sentimentos, ou momentos, através de elementos. E isso é a arte.
Para mim, a arte é a própria vida, né? Eu não tenho outra palavra para dizer. E quando me dizem, ou quando me tratam a arte como acessório, ou mesmo aqui na universidade, que tem um vasto espaço para nós, que tem nos dado uma baita, digamos assim, uma possibilidade, uma grande possibilidade de trabalho. Muitas vezes nós encontramos em todos os lugares as pessoas, quando nos chamam para abrir, eles perguntam assim, quanto tempo dura o espetáculo? Eu digo 20 minutos, mas dá para tirar 5 ou 10, porque a gente só precisa de 10 minutos. Como se eu pudesse, digamos assim, amputar as coisas criadas. Mas isso é processo de entendimento. As pessoas não fazem, passou-se o tempo que eu achava que as pessoas faziam em demérito. Não, as pessoas não têm a compreensão. E para nós também esse é o nosso papel, né? Divulgar a arte, marcar a arte na nossa região aqui, que é muito importante. Time's up.